Aleluia, saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos se colocar de pé, vamos agradecer ao nosso Senhor por mais um dia na presença dEle. Que você possa fechar os teus olhos neste momento e comece a agradecer ao Senhor pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui, de ouvir a voz dEle, ouvir o que o Senhor preparou para nós nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Espírito Santo, por mais um dia diante da sua presença, por essa oportunidade de estarmos aqui e ouvir a sua voz, ouvir, Espírito Santo, que o Senhor preparou para cada um de nós. És bem-vindo, tens liberdade em nosso meio, tens liberdade sobre os nossos corações. Diminua, Senhor, o nosso eu e cresça, Pai, a sua presença sobre as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, encha-nos, Senhor, com a sua presença. Encha-nos, Senhor, com a sua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos aplaudir ao nosso Senhor e adorar de todo o nosso coração. correr, dá vontade de pular, dá vontade
Amém, glória a Deus. Dá vontade de pular, né, irmãos? Como nós estamos na presença desse Deus maravilhoso. Aleluia, nós nos alegramos tanto que dá vontade, né, de falar: Deus, como eu te amo, Senhor. Aleluia. Irmãos, nessa noite, não importa a situação que nós estamos vivendo, o Senhor sabe do seu coração, como você está aqui nessa noite. Mas quero te dizer uma coisa. O Senhor fala assim: deixa eu te usar, não importando o problema que você está enfrentando. Meu irmão, minha irmã, que está aqui nesta noite, ouve a voz do Senhor, ouve a voz do que o Senhor está te dizendo. E tudo que o Senhor tem colocado diante de ti, nas suas mãos, faça. Deixa Deus te usar. Deixa Deus usar você para salvar vidas, para dar esperança para as pessoas que estão lá fora, sem esperança, né? No meio dessa pandemia que nós estamos vivendo, a cada dia, né? Parece que está mais difícil, né? As pessoas parecem que estão dificultando mais as coisas. Mas deixa Deus te usar, não se importe com isso. Em meio às circunstâncias, em meio às dificuldades, em meio àquilo que você está vivendo, se você acha que é um problema muito grande, não se importe com isso, meu irmão. Entrega na mão do Senhor. Entrega na mão desse Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas. Deixa Ele te usar. Ele fala assim: cuida dos meus, que eu cuido dos teus. Aleluia. Santo é o teu nome. Aleluia. Vamos adorar o Senhor nessa noite com este louvor. Oh, Deus maravilhoso, nós te adoramos. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, aleluia, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. E enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei. Eu te chamei. Apesar do passado, apesar
cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar, deixa eu te usar. Quando eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso, irmãos. Aleluia. Exaltado é o seu nome, Jesus. Aleluia. Vamos continuar adorando ao Senhor.
glória. Exaltado é o seu nome, Jesus. Aplauda o Senhor, irmãos. Santo, santo, santo é o Senhor. Estenda suas mãos para cá, irmãos. Vamos estar orando para o pastor nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te adoramos, Senhor, nós te bendizemos, Senhor Jesus. Oh Deus poderoso, usa a vida do nosso pastor tremendamente nessa noite, Pai. Fala aos nossos corações, Pai. A cada dia, Pai, nos ensina os seus caminhos, Pai. Nos ensina o querer do Senhor sobre nossas vidas, Pai. Nós estamos aqui para te adorar, Pai. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Pai do Senhor amados, você pode tomar o seu assento por um instante. É com muita alegria que estamos aqui na casa do Senhor mais uma vez, para cultuar o nosso Deus, para ministrar uma palavra direto do trono de Deus para o seu coração. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, livro do profeta Jeremias, capítulo 12. Livro do profeta Jeremias, capítulo 12, versículo 5, Jeremias 12, versículo 5. Hoje pela manhã, o pastor Rudinei esteve ministrando uma palavra, falando sobre cansaço. Ele usou o Evangelho de Marcos, para estar falando sobre cansaço. E nessa noite eu quero usar o livro do profeta Jeremias, capítulo 12, versículo 5. Eu quero ministrar a mensagem com o tema: cuidado com a decepção, ela pode cansar você. Cuidado com a decepção, ela pode cansar você. Jeremias capítulo 12, versículo 5. Quero dar boas-vindas a todos os nossos convidados que estão aqui no templo, você que está nos acompanhando pelo Facebook. Que Deus possa estar abençoando grandemente a sua vida. Quero convidar você também, meu irmão. De repente você não participou de alguns cultos nossos presencial, ou não acompanhou alguns cultos nossos pelo Facebook. Todas as mensagens, quinta, sábado, domingo pela manhã, domingo à noite, estão disponíveis lá no nosso canal do Facebook. Tem inúmeras mensagens lá liberadas para você assistir novamente o culto, né, e você ser edificado. Amém? Jeremias capítulo 12, versículo 5, diz assim: se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Vou repetir. Se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Vou fazer uma pergunta para você. Você vai responder para você mesmo, você que está aqui no templo, você que está na sua casa. Você já se observou? Você já observou para você como você fica, como você está em crise? Você já chegou a observar, olhar para você quando você está em crise? Você já notou que quando às vezes você está desequilibrado, não são as pequenas coisas, não são as pequenas coisas que mexem com você. Na verdade, são as pequenas coisas que mexem com você quando você está desequilibrado. Quando você está naquele momento de crise, são as pequenas coisas que mexem com você. Um pequeno ruído, um objeto que caiu no chão,
um som um pouco alto além do normal, uma resposta deslocada, ela já te irrita, ela já tira você do sério, já faz com que você estoura, e aí você perde o sentido. Você já observou que quando você está em crise, não são as grandes coisas que chateiam você, mas são as pequenas coisas do dia a dia, comportamento de pessoas, som de objetos, às vezes até o som da natureza, um pardal cantando no seu ninho, irrita você. Sabe por que eu estou fazendo você pensar um pouco? Justamente para você analisar que quando você está desequilibrado, o pavio fica curto. É como se fosse um barril de pólvora, esperando que alguém somente o que acender um fósforo e ver o que vai dar. Daí o texto que nós lemos aqui do profeta Jeremias, esse texto aqui mostra Deus tendo um diálogo com Jeremias, e esse diálogo que Deus está tendo com Jeremias tem a finalidade de exortá-lo. Deus, ele começa a conversar com Jeremias, e Deus fala para Jeremias: você está cansado, você está fadigado, você está correndo com homens, você está tropeçando em algo que não é para tropeçar, você está tropeçando onde nem tem pedras, você está caindo em local seguro. Daí Deus fala: como você vai correr com cavalos, se você está tropeçando onde não tem pedra, se você está caindo em local seguro? Aí você quer correr com cavalos? Como que você vai andar no Rio Jordão? Como que você vai andar nos matagais do Jordão? Então Deus, ele começa a exortar Jeremias. E sabe por que ele começa a exortar Jeremias? Por amor a ele. Eu já ensinei a você, amada igreja, que exortar não é da paulada. Exortar é um chamamento de atenção com amor, com a finalidade de elevar você para um nível acima. Então Deus, ele começa a exortar Jeremias, justamente porque Deus, ele ama Jeremias, e ele quer mostrar para Jeremias: se Jeremias não corrigir esse comportamento, se Jeremias não mudar esse comportamento, ele não vai passar de nível. Se Jeremias, ele não mudar a forma dele correr, a corrida dele, ele não vai passar para um próximo nível. E Deus, ele está falando isso porque ele quer ensinar Jeremias a aprender a lidar com certas coisas que vem tirando a paz dele e tem feito ele cansar. Então esse diálogo de Deus com Jeremias tem a finalidade de alinhar o propósito de Deus na vida de Jeremias. E nessa noite, querido, eu quero ministrar essa palavra para mim, para você que está aqui no templo, para você que está nos acompanhando pela internet, porque a finalidade de Deus ministrar essa palavra no meu coração é porque Ele quer alinhar a nossa vida, nós cidadãos carmenses, nós que pertencemos à igreja Presbiteriana Renovada de Carme, a Deus, Ele quer nos alinhar para que a gente o quê? Corra uma corrida sem ficar cansando ou ficar perdendo tempo com coisinhas. Lembre-se o tema da mensagem: cuidado com a decepção, ela pode cansar você. E qual a primeira coisa que nós temos que fazer? Qual a primeira coisa que nós temos que perguntar para nós? Ao lado de quem nós estamos correndo? A pergunta que você tem que fazer para você: ao lado de quem você tem corrido? Você tem corrido ao lado de quem?
Então Deus, ele começa a falar com Jeremias nesse diálogo aqui. Ele está falando que Jeremias tem corrido ao lado de homens. E olha só, Jeremias, assim como outros profetas, ele começa a se queixar em um momento de revolta. Abacuque foi assim, Jonas foi assim, Elias foi assim. Todos esses profetas, eles começaram a questionar Deus no momento de revolta, no momento onde eles estão decepcionados. E no caso de Jeremias aqui, ele está decepcionado por quê? Por conta de uma conspiração contra ele. Pessoas começaram a conspirar contra ele, começaram a falar dele, e isso começou a gerar decepção na alma de Jeremias. Essa decepção faz com que Jeremias comece a cansar. Essa decepção faz com que Jeremias perca as energias. As energias desse profeta começam a ser drenadas por causa da decepção. Eu quero que você entenda, igreja, o problema aqui não é a decepção sofrida, mas a forma que a gente lidar com a decepção. Sabe por quê? Você vai sofrer decepção, assim como o profeta Elias, assim como Abacuque, assim como Elias, assim como Jesus sofreu decepções. Mas o problema não é a gente sofrer a decepção, o problema é como a gente vai lidar com essas decepções. E aqui fala que Jeremias, ele sofreu essa decepção e ele não sabe lidar com essa decepção. E o que acontece? Jeremias, ele começa a se sentir traído, desiludido, cheio de revolta em sua alma. Ele começa a abandonar o projeto de Deus. E sabe por quê? Porque ele ficou alimentando a decepção e dando ouvidos a pessoas que não queriam ter compromisso com Deus, pessoas que não queriam ter a cura para suas almas, pessoas que não queriam ver o que é a cidade sendo restaurada pelo poder de Deus. Então Jeremias, ele abandona o projeto de Deus para ficar alimentando a sua decepção, para se enroscar com aqueles que correm a pé. Então Jeremias, ele começa a correr com pessoas erradas. Ele esquece que Deus havia prometido a ele no início da sua chamada. Cuidado, querido. Cuidado para você não esquecer aquilo que Deus prometeu a você lá no início da sua chamada. Cuidado com as decepções. Cuidado com a forma que você está lidando com as decepções. Cuidado a forma que você está alimentando a sua alma. Porque decepções podem atrapalhar a nossa chamada. Podem fazer a gente esquecer do chamado e da promessa que Deus tem para cada um de nós. Por que eu estou falando isso? Existem pessoas hoje que elas não sabem lidar com as decepções, e por não saber lidar com as decepções, elas vivem cansadas, elas vivem amarguradas, elas vivem se enroscando em situações. O problema não é o patrão, o problema não é a esposa, o problema não é o filho, o problema não é o pastor, não é a igreja A, a igreja B, o problema é a pessoa, porque ela vive se enroscando nas decepções, e ela vive cansada, e qualquer pequeno ruído, qualquer pequeno alarido já irrita a pessoa, e essa irritação faz com que ela murmure, e a murmuração vai se transformando numa corrida errada, porque quando a gente começa a murmurar, a gente vai se descambando para uma corrida errada, a gente vai esquecendo que o povo de Israel se perdeu no Egito, não só por causa da idolatria, mas ele se perdeu no Egito por causa da murmuração. Nada estava bom para eles, o maná não estava bom,
A coluna de fogo não estava bom, a nuvem não estava boa, a água que saía da rocha não estava boa, nada estava boa. Por isso que eles andaram 40 anos em círculos, e por isso que toda aquela geração se perdeu, por causa de murmuração. Então por isso que eu quero alertar você, querido, ao lado de quem você tem corrido. Porque se você tem corrido ao lado de pessoas erradas, a decepção ela vai aumentar, a sua corrida vai ser uma corrida errada, essa corrida vai impedir você de passar para outro nível. Se você não é capaz de suportar a decepção de hoje, escute bem, já que nós estamos falando de decepção, se você não é capaz de suportar a decepção de hoje, você acha que vai conseguir passar para o próximo nível amanhã e ser aprovado por Deus? Lembre-se disso. Se você não conseguir suportar uma decepção hoje, amanhã você corre risco de não passar de nível e ser reprovado por Deus. Por isso nós temos que tomar muito cuidado, para que a nossa decepção ela não venha nos cansar e fazer a gente o que? Desviar do foco. Até Jesus Cristo, ele teve decepção. Vamos lembrar de uma decepção de Jesus Cristo. Jesus Cristo carregando madeiro para ser crucificado. Daí aparece algumas pessoas e falam: você não é o discípulo de Jesus Cristo? Você não é o que estava com ele, seguindo ele? O que eles falaram? Não, nem conheço esse homem. Como que eu sou seguidor dele? Eu nem conheço ele. Agora imagine Jesus Cristo ouvindo isso e vendo essas palavras ser pronunciadas de pessoas que estiveram do lado dele, pessoas que pegou no cálice da ceia, no pão junto com ele. Foi uma decepção enorme. Então o mestre ele teve que suportar tal decepção para passar para um outro nível, para cumprir o propósito de Deus e para cumprir o propósito também na própria vida dele. Então o próprio mestre ele teve que suportar decepções. E sabe por quê, querido? Porque ele sabia, Jesus Cristo ele sabia com quem ele estava correndo. Ele sabia que ele estava correndo com Deus. Ele sabia a direção da sua corrida. Ele sabia onde que era a linha de chegada. Agora pergunta para mim e para você: você sabe com quem você tem corrido? Você sabe onde é a linha de chegada? Você sabe qual que é o prêmio que você vai receber? A pergunta que nós temos que fazer também é: se você sabe ao lado de quem está correndo e para onde você tem ido? Porque existem pessoas que elas nem sabem com quem elas estão correndo, elas nem sabem onde é a linha de chegada. Então, em primeiro lugar que eu vejo aqui, a pergunta que a gente tem que fazer para nós, em cima dessa história de Jeremias: ao lado de quem nós estamos correndo? Se você estiver correndo ao lado de Deus, querido, não vai ser uma decepção que vai paralisar você, não vai ser uma decepção que vai fazer você murmurar, não vai ser uma decepção que vai fazer você abandonar o seu casamento, a sua família, o seu emprego, a igreja onde você congrega, o pastor que pastoreia você, o ministério onde você está. Não vai ser qualquer decepção que vai parar a sua corrida. Segundo lugar, toda corrida tem os seus desafios. Lembre-se que toda corrida tem os seus desafios. Olha só Jeremias ele sabia os desafios dessa corrida. Nenhum momento Deus agiu com falta de transparência com Jeremias. Agora escute bem, e olhe bem para mim, você que está aqui no templo, você que está me acompanhando pela internet. Deus ele nunca agiu com falta de transparência com você.
Quem age com falta de transparência somos nós com Deus. Então aqui voltando, Jeremias sabia que a corrida dele não ia ser fácil, que haveria desafios. Em nenhum momento Deus agiu com falta de transparência com ele. Até mesmo porque Jeremias, ele conhecia o percurso do seu ministério. Ele conhecia, querido, e fazia ideia que seria algo desafiador, que seria algo grande, que seria algo que ia exigir dele muita espiritualidade, que ia exigir dele muito domínio emocional, que ia exigir dele também o que? Postura física. Então Jeremias sabia que o trabalho dele na frente do povo de Israel era um trabalho de uma magnitude grande. Ele sabia que era algo desafiador, algo que não haveria de mudar somente a vida dele, mas mudar a vida de outras pessoas, o curso da nação. Então lembre-se, querido, toda corrida tem os desafios. Aqui Jeremias, o problema é que Jeremias é como nós em algumas etapas da nossa vida. Como assim, pastor? Muitas vezes a gente fantasia coisas. Nós achamos porque nós estamos correndo com Deus que não vai ter luta. Nós achamos que Deus está no barco, agora não tem mais tempestade. Jesus Cristo estava no barco e veio a tempestade, não veio? Nós achamos que agora nós estamos correndo com Deus, agora não vai ter mais dificuldade, não vai ter mais obstáculos, não vai ter mais nada que seja desafiador. Nós fantasiamos coisas. Nós temos que tomar muito cuidado com a nossa mente, que a nossa mente fantasia. Querido, em nenhum momento Deus falou que a partir do momento que você aceitasse Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, você não teria doença, você não teria problema financeiro, você não teria problema conjugal, você não vai ter mais problema com o filho, você aceitou Jesus Cristo, você está correndo do lado de Deus agora, você não vai ter mais problema com o vizinho, você não vai ter problema mais na sua cidade. Em nenhum momento Deus falou isso. Deus, Ele nos apresenta mostrando um caminho. Deus, Ele nos apresenta mostrando uma solução, para que a gente vença os obstáculos da vida, para que a gente saiba lidar com as situações. O problema é que muitas vezes nós fantasiamos coisas, e ao fantasiar coisas, nós nos decepcionamos. Não é Deus que decepciona a gente, nós mesmos que nos decepcionamos por fantasiar coisas. Jeremias, ele estava agindo dessa forma, ele começou a fantasiar coisas. Ele achou que o fato dele começar a falar de Deus, profetizar, o fato dele começar a ser usado por Deus para corrigir o curso da nação, para apontar pecados, para corrigir situações, ele achou que o povo ia aplaudir, ia dar glória a Deus e ia ficar tudo bom. Lembre-se disso, querido. Quando você começa a mexer com as estruturas pecaminosas do seu coração, da genealogia da sua família, lembre-se que as pessoas não vão bater palma para você. Lembre que as pessoas não vão dar glória a Deus, aleluia, não. Lembre-se, querido, quando nós mexemos com estruturas pecaminosas, existe um grande desafio, que nós vamos ser apontados, nós vamos ser falados. Aí que vem o problema, que muitos de nós não sabemos lidar com os apontamentos, muitos de nós não sabemos lidar com aquelas palavras que vêm. É o que aconteceu com Jeremias. Jeremias, ele esquece do projeto de Deus, e ele começa a se rebaixar, e começa a gastar tempo com coisinhas, começa a gastar tempo com alaridos, começa a dar ouvidos a conversas, e essas conversinhas vai tirando a paz dele, essas conversinhas vai se tornando decepção, e essa decepção vai gerando cansaço, e essa decepção vai impedindo ele de ver além dos seus olhos,
E aí começa um declínio na vida de Jeremias, um declínio espiritual. Escute bem, querido, para que você não caia no mesmo erro do profeta Jeremias. Essa história aqui está na minha Bíblia e na sua, não é à toa. É para a gente não cair no mesmo erro. Então Jeremias, ele começa a ter um declínio. Jeremias, ele começa a tropeçar onde não tem pedras. Jeremias está caindo em local seguro, em local que não era para cair, num local que era para ele andar firme, ele está caindo. E Deus, ele começa a falar para Jeremias: Jeremias, se você está tropeçando em local onde não tem pedra, se você está caindo em local que é seguro, imagine o momento que você tiver que correr com cavalos. Imagine o momento que você estiver na floresta do Rio Jordão. Imagine quando você estiver próximo do Rio Jordão. Em outras palavras, Deus está falando: você não vai suportar. Sabe por que Deus está falando isso, querido? Que Jeremias estava cansando com situações de homens, situações do dia a dia. Sabe aquela situação do dia a dia que você vive cansando, que você vive, brigando, e Deus já falou para você: entrega nas minhas mãos. Sabe aquela situação que você fica pelejando? Já era para você ter entregue na mão de Deus. Deus falou: entregue nas minhas mãos. Sabe esse casamento, entregue nas minhas mãos. Sabe a vida desse filho, entregue nas minhas mãos. Sabe o patrão, entregue nas minhas mãos. Sabe o emprego, entregue nas minhas mãos. E o que acontece? Você vive tirando das mãos de Deus. E Deus já te deu a promessa lá atrás. Ele já falou tudo que ia acontecer, só que você vive cansando. Era isso que Jeremias está fazendo. Deus já tinha falado tudinho para ele que ia acontecer no chamado dele com o povo. Mas essa situação estava tirando a paz dele ainda. Ele estava cansando com homens. Daí quando Deus, ele cita ainda o Rio Jordão, ele fala assim: você está tropeçando em local firme. Imagine quando você começar a andar no Jordão. Sabe por quê, querido? O Rio Jordão é um local onde tem pedras pontiagudas, onde o local é difícil de você caminhar, onde tem locais que as pedras são tão pontiagudas que machucam os seus pés. É local de difícil acesso. Então daí Deus, ele está falando isso para Jeremias: se você está tropeçando em local firme, imagine quando chegar algo desafiador. Imagine quando você tiver que ir para o Rio Jordão. Imagine o momento que eu elevar você de nível. Aí como que você vai agir? Como que você vai se comportar? E sabe por que Deus, ele está falando isso? Porque Jeremias, ele coloca uma lente enorme, que está ampliando coisinhas, situações pequenininhas. E muitas vezes acontece isso comigo e com você. A gente coloca uma lente, querido, que vai aumentando as situações, que vai nos impedindo de viver os desafios que ainda virão, que a gente acha que aquela situação é enorme. E quando a gente acha que aquela situação é enorme, impede a gente de avançar, a gente retrocede, a gente murmura, a gente reclama, a gente esperneia. É que isso que Jeremias, ele estava fazendo. Olha só, escute bem. Já que nós estamos no culto de família, o domingo é o culto da família. Sabe aqueles pais que é o primeiro desafio que surge na criação dos filhos? Uma atitude de rebeldia, não sei, um vício e etc e tal. Sabe aqueles pais que surge o primeiro desafio de lidar com o filho, e ele não consegue lidar com o filho, ele se decepciona e ele abandona. Esse tipo de pai, que acontece? Ele não vai para o próximo nível, porque o pai que persevera,
O pai que mesmo em meio a uma decepção, ele sabe lidar com a decepção. E ele corrige o filho com amor e mostra o caminho certo. Esse pai, ele vai para o próximo nível na confiança do filho. E esse pai tem o poder do que? De salvar o filho de um caminho errado. Sabe aquele marido, ou aquele casal, vamos falar de casal, aquele casal que na primeira dificuldade que surge no casamento, e ele não é capaz de suportar aquele desafio, aquele casal, ele não vai conseguir ir para frente, ele não vai conseguir ir para frente e honrar o matrimônio, porque vai haver muitos desafios. Eu tenho 19 anos de casado, eu sei do que eu estou falando, quantos desafios eu tive que enfrentar, criação de filho, esposa, família, ministério, quantos desafios eu tive que enfrentar, e se eu não suportar os desafios, eu não consigo romper, eu não consigo ir para frente. Sabe aquele namoro, aquele namoro que não consegue suportar o desafio de guardar a santidade, quando cair no casamento, vai ser problema. Se no namoro não foi possível, não conseguiu guardar a santidade, houve traição, houve isso, não suportou, imagine quando chegar no casamento, é complicado. Por que eu estou falando isso? Porque são desafios que vão surgindo pela frente. Sabe, querido, aquele que não consegue suportar a decepção do hoje, não suportará o que está por vir. Se eu e você não suportar as decepções do hoje, a gente não vai conseguir suportar aquilo que está por vir. Hoje o que mais fala é de pandemia. Quantas pessoas estão decepcionadas porque a família abandonou neste momento? Quantas pessoas estão decepcionadas porque os negócios faliu, empresas fecharam? Quantos amigos pastores meus estão decepcionados com o governo e com situações porque a igreja está fechada? Quantos membros estão decepcionados porque as igrejas estão fechadas? E muitas decepções. Mas a palavra de Deus para mim e para você, se a gente não conseguir suportar as decepções do hoje, a gente não vai suportar aquilo que está por vir, porque tem muita coisa para vir ainda. Tem perseguição, tem anticristo, tem arrebatamento da igreja, tem muita coisa para vir, e tem muitas pessoas que esquecem disso. Por isso que essa palavra de Jeremias é para mim e para você, porque Deus está exortando Jeremias com amor, porque ele tem a finalidade de não deixar Jeremias esquecer do chamado dele. Deus está fazendo isso para Jeremias não esquecer também das promessas de Deus, não só para a vida daquele profeta, mas para a nação que ele escolheu. E sabe qual é a nação que Deus escolheu, querido, no dia de hoje? É a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então quando vem uma palavra dessa, não é para, o pastor está dando palavra, não, o pastor, através da palavra de Deus, está exortando você com amor, para você não esquecer das promessas de Deus, para você não esquecer não só do hoje, mas para você se focar no amanhã, porque tem muita coisa para acontecer, existe glória, existe arrebatamento, existe um monte de coisa para acontecer. E se a gente não suportar hoje, querido, as nossas decepções, nós não vamos conseguir suportar aquilo que está para vir ainda. Então lembre-se que toda corrida tem os seus desafios. Lembre-se que toda corrida, querido, exige um equilíbrio espiritual. Estou falando de corrida da igreja, eu e você. Então toda corrida ela exige o quê? Um equilíbrio espiritual. A pergunta é: você está equilibrado espiritualmente? Como está a sua oração? Como está a sua leitura da Bíblia? Como estão os seus devocionais? Como estão os seus propósitos? O pastor tem muito disso. Sabe como a gente sabe quando o crente começa a dar problema?
é quando ele não está lendo a Bíblia. A gente sabe exatamente quando o crente não está lendo a Bíblia e não está orando. Ele começa a dar problema. Ele começa a fazer igual Jeremias. Qualquer coisinha é motivo de murmura, qualquer coisinha é motivo de crítica. Ele se afasta, ele fica alongado, ele some. Por que eu estou falando isso, querido? Porque nós precisamos se manter equilibrado espiritualmente, ainda mais agora, onde os dias se aproximam da volta do Senhor Jesus Cristo. A gente tem que manter um equilíbrio espiritual, porque se eu não manter um equilíbrio espiritual, as minhas emoções, elas ficam desequilibradas. Tempo atrás, né, meu pai tirava sarro, falava assim, aquele lá é doido, porque ele está rasgando dinheiro. Hoje, sabe quando a gente olha, a gente vê um doido de longe, é quando ele começa a se escarnecer do nome de Jesus Cristo. A gente vê um doido de longe, quando ele vai para o carnaval, ele vê lá o diabo lá chicoteando Jesus Cristo, o camarada aplaudindo. A gente consegue reconhecer os loucos de plantão, quando eles abandonam, viram as costas para Deus. A gente começa a reconhecer os loucos de plantão, quando no momento como nós estamos hoje, de pandemia, que algumas igrejas estão funcionando, em vez da pessoa ir para a igreja, o que acontece? Ela tem oportunidade de estar na igreja. Ela não faz parte do grupo de risco, nada, ela tem oportunidade de estar na igreja, mas ela prefere continuar fazendo coisas erradas, continua brincando. Então a gente começa a reconhecer os loucos de plantão, a gente começa a ver as pessoas desequilibradas espiritualmente, a gente começa a ver as pessoas desequilibradas espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. E eu volto a dizer aqui que Jesus, ele passou por desafios, ele passou por decepções e nos mostrou que com Deus tudo é possível. Com Deus é possível a gente passar por decepções, sem a gente se contaminar, sem a gente se cansar. Com Deus é possível a gente passar, querido, por cima dessas decepções. Com Deus é impossível a gente se livrar da canseira espiritual. Mas é preciso buscar Deus, é preciso a gente olhar para Deus, é preciso a gente lembrar da nossa chamada. É o que aconteceu com Jeremias. Deus exorta ele a fim de lembrar. Se você ler os capítulos anteriores, você vai ver que Deus, lá no início da chamada, e Deus vem lembrando ele, exortando ele, para ele não se perder na corrida dele. Então, em primeiro lugar, a pergunta é: ao lado de quem nós estamos correndo? Segundo lugar, toda corrida tem seus desafios. Então não fantasie as lutas, os obstáculos. Não fantasie, porque toda corrida vai ter os desafios. Até você que aceitou Jesus Cristo como um suficiente Salvador, até você que o sangue do Cordeiro está sobre a sua vida, você vai ter desafios. Em terceiro lugar, Deus tem propósito em elevar você. Então Jeremias, querido, ele não havia compreendido qual era o propósito de Deus. Jeremias nessa parte aqui, ele estava meio perdido, e ele não tinha compreendido qual era o propósito de Deus. Por isso ele se cansa com aquilo que não é para cansar, por isso que ele tropeça onde não é para tropeçar, por isso ele cai em local que é seguro, em local que era para não cair. E por isso ele começa a murmurar, e a murmuração dele vai aumentando. Deus, como eu falei, ele havia falado lá atrás para Jeremias, já havia dado a ele a palavra de direção. Deus já havia dado a Jeremias a palavra de segurança, bastava ele caminhar em cima da palavra de Deus. E muitas vezes acontece com a gente também. Deus, ele já nos deu que é a palavra de direção, está na sua Bíblia, a Bíblia que você tem. Ele já te deu a palavra de direção, ele já te deu a palavra de segurança. O que falta é a gente caminhar em cima dessa palavra.
O que falta é a gente compreender o propósito de Deus através da palavra. O que falta é a gente andar alinhado com Deus, em cima daquilo que a Bíblia nos recomenda. Jeremias, ele se perdeu por causa disso, querido, porque ele não andou em cima da palavra, ele não andou na direção que Deus colocou ele, ele não creu na segurança de Deus. E existe muitas pessoas que está acontecendo isso. Tem pessoas que acontece que elas não estão andando na direção de Deus. Tem pessoas que elas não estão confiando na segurança de Deus. Tem pessoas que acontece que elas não estão compreendendo qual que é os propósitos de Deus. E por elas não compreenderem qual que é os propósitos de Deus, elas decidem viver da forma delas. Elas decidem viver conforme o propósito delas, não o propósito de Deus. Ou algumas decidem que, não, vou viver o propósito de Deus, mas vou viver o propósito de Deus até aqui. Elas querem viver o propósito de Deus pela metade. Deus é pleno. A essência de Deus é que é plenitude. Então, ou a gente vive o que? No propósito de Deus, de forma plena, confiando em Deus, seguindo a direção de Deus, em tudo que a gente vai fazer, ou a gente não vai ter sucesso. Jeremias começa a ter um sucesso no ministério dele, quando ele não compreende qual que é o propósito de Deus. Ele não vai na direção que Deus pede para ele. Ele não confia na segurança de Deus. E acima de tudo, ele quer viver só a metade do propósito de Deus para a vida dele. E quando a gente vive só a metade do propósito de Deus, a gente não eleva o nível. Deus quer nos elevar, Deus quer nos promover, mas muitas vezes a gente fica olhando para os desafios. A gente olha para o desafio enorme, a gente olha para as decepções, e a gente começa a perder a paz, a gente começa a ficar cansado, e a gente vai deixando o nosso chamado de lado, vai deixando o ministério de lado, vai deixando o conserto do casamento de lado, vai deixando o conserto com o filho de lado, o conserto com a família de lado, e a gente vai perdendo a oportunidade de ser elevado, de ser promovido por Deus. Dessa forma, querido, não tem como a gente ser promovido. O que Deus está falando para Jeremias aqui? Ele está correndo com homens, por isso que ele está cansado. Ele está correndo com pessoas erradas. Ele está gastando tempo com pessoas que não é para gastar tempo. E uma vez que ele corre com pessoas erradas, só se mete em rosco, a espiritualidade começa a ficar deformada. E uma vez que a espiritualidade fica deformada, não tem como passar para uma nova etapa. E tem muita gente desse jeito, igual Jeremias. Tem gente o que é destruída, tem gente se rebaixando, porque está alimentando decepções. Queridos, essa palavra é para nós, Igreja Presbiteriana Renovada de Santa Carmen, 2020, 31 de maio, tá certo? 31 de maio de 2020, não é momento da gente, ficar se alimentando decepção, não é o momento da gente ficar se rebaixando. O que tem muitas vezes nos impedindo, tem nos impedido que é de avançar, querido, é uma decepção às vezes matrimonial, é uma decepção familiar, é uma decepção profissional, é decepção acadêmica, ministerial. Moço, moça, essa decepção do namoro tem feito você se rebaixar, esquecer do propósito de Deus. É uma palavra para nós, queridos. Existem decepções que têm atrapalhado a gente avançar de nível. Então Deus, Ele exorta a gente essa noite, para a gente aprender a lidar com as nossas decepções, para que a nossa fé seja elevada. O propósito de Deus, Ele não muda. Deus, Ele continua sendo eterno, para todos sempre. Agora, quem se afasta dos propósitos,
Quem que muda a essência somos nós. Nós que nos afastamos do propósito, nós que mudamos a nossa essência, nós que lutamos para não alinharmos com Deus. E a gente começa a inventar desculpa. Se você começar a ler o livro de Jeremias, lê lá o livro de Jeremias, Lamentações, você vai entender. O profeta, ele começa a inventar um monte de coisa. Oh Deus, oh não sei o que, olha o que fizeram comigo, oh não sei o que, eu estava bem lá, estava quietinho lá, e não sei o que, ele começa a inventar um monte de coisa. E nós não somos diferentes não. A gente começa a inventar um monte de coisa, por quê? A gente quer se alinhar com Deus, mas muitas vezes a gente quer se alinhar do nosso jeito. Ah não, eu quero se alinhar com Deus, mas não quero largar cachaça. Eu quero se alinhar com Deus, mas não quero largar prostituição. Eu quero se alinhar com Deus, mas não quero consertar com a minha esposa. Eu quero se alinhar com Deus, mas não quero voltar para pedir perdão para o meu filho não, para o meu pai. Não, eu quero se alinhar com Deus, mas não quero ser fiel a Deus não, nos dízimos de oferta. Eu quero se alinhar com Deus, mas a gente vai inventando um monte de coisa. E sabe por que a gente inventa um monte de coisa? Por causa de decepções. Decepções lá no passado, com família, com casamento, ex-ministérios, ex-pastores, etc e tal. E tem pessoas que vão alimentando isso. Escute bem, querido. Sabe por que Deus nos exorta nessa noite? Porque Ele nos ama. Assim como Deus exortou Jeremias por amor a Ele, por amor ao povo. E Deus nos exorta essa noite porque Ele nos ama. Deus, Ele nos exorta essa noite porque Ele ama a nossa família. Deus nos exorta essa noite porque Ele ama a nossa igreja. A palavra para mim e para você é o que? Pare de alimentar decepções. Pare de alimentar aquilo que está cansando você. Pare de alimentar aquilo que está impedindo você de romper espiritualmente no ministério, no seu casamento, na igreja onde você congrega. Pare de ficar alimentando coisinhas. E lembre-se, querido, se você não entender que toda corrida tem os seus desafios, você não serve para ir morar no céu. Toda corrida tem desafios, até para entrar no céu tem desafios. O desafio da renúncia, o desafio de você aceitar Jesus Cristo, o desafio muitas vezes do apontamento, o desafio de ser apontado por alguns que você se tornou descrente. Então, querido, por que eu falo isso? A nossa corrida até o céu exige um desafio da gente não renunciar a Cristo, um desafio da gente amar a Deus sobre todas as coisas. Sabe aquele dinheiro gordo que está lá na sua conta? Sabe aquele carro, aquela sua mansão? Você precisa amar Deus mais do que isso. Sabe a sua esposa, marido? Você precisa amar Deus mais do que ela. Esposa, sabe o seu marido? Você precisa amar Deus mais do que ele. Sabe o seu filho? O filho da promessa. Lembra de Abraão? Abraão teve que amar mais Deus do que o próprio filho Isaac. Então, querido, nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. E a gente vai entender a nossa corrida. A gente vai entender que as decepções não vão nos prender quando a gente ama a Deus acima de todas as coisas. Toda corrida, então, ela tem os seus desafios. Por isso a palavra é para mim e para você: esteja de prontidão. E no final, querido, nós vamos ser elevados. Quero chamar a equipe de louvor aqui. No final nós vamos ser elevados por Deus, pois esse é o propósito dele. O propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida é nos elevar. O propósito de Deus, querido, é nos tornar aprovados. O propósito de Deus é nos preparar para ter um encontro com Ele. Assim como uma noiva ela se prepara para se encontrar com o seu noivo, o seu amado. Assim é a igreja. Lá em Efésios fala isso. O apóstolo Paulo usa o exemplo do casamento. Ele está usando aquela simbologia ali, mostrando a igreja e Jesus Cristo. Assim como a igreja ela se prepara para encontrar com Jesus Cristo.
Querido, nós precisamos nos preparar para nos encontrar com o nosso Jesus. Nós precisamos o que? Nos livrar de todo atrapalho. Precisamos nos livrar, queridos, das decepções que tem cansado, que tem matado a gente. Tem gente que tem sentido as decepções nos ossos. E Deus está falando: deixa isso ali, abandona, viva feliz, vive alegre, na paz que eu tenho te dado, no fruto do Espírito Santo que está atuando dentro de você. Viva alegre, se desprenda disso. Lembre-se que Deus, querido, é aquele que dá força ao cansado, é aquele que multiplica as forças ao que não tem vigor. Lembre-se que os jovens se cansarão e se fadigarão, os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, e correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Isaías, profeta Isaías está falando isso, Isaías 40, versículo 29 a 31, é uma promessa, querido. Se nós andarmos nessa direção, se nós não esquecermos dessa palavra rema, nós não vamos nos perder, nós não vamos se cansar, não haverá decepção para nos parar, não haverá decepção para atrapalhar o nosso encontro com Jesus. Nós precisamos andar nessa palavra rema. Por isso, quando você sair aqui, voltar para sua casa, você vai falar: Senhor, não deixa eu esquecer essa palavra, que essa palavra fica plantada aqui. Fique de pé. Tem uma moça que eu discipulo, e ela fala assim: eu tenho problema de déficit de atenção. Eu falei assim: Mirella, eu vou começar a orar por você, você não vai ter mais problema de déficit de atenção. Você vai lembrar de todas as histórias que eu estou contando para você no discipulado, você vai lembrar dos versículos. E outra, eu vou orar para que Deus dê sede para você ler a palavra. Essa déficit de atenção vai embora. Sabe o que começou a acontecer, querido? O déficit de atenção começou a ir embora. Ela começou a ter sede da palavra. Ela começou a lembrar dos versículos. Ela não esquece mais das histórias. Não, pastor, eu sei, esse é o Sansão, eu sei. Ah, pastor, o Daniel, eu sei. É aquele da cova do leão, né, pastor? É. Sabe por quê, querido? Nós não podemos esquecer das promessas de Deus. Sabe aquela promessa do lado do dia do seu chamado? Não esqueça. Por isso que essa palavra eu ministrei para você e para mim, para a gente não esquecer, a gente olhar para a Jeremias e não esquecer das promessas de Deus, para a gente correr com Deus. Porque quando nós corremos com Deus, querido, nós não nos cansamos, porque Ele renova as nossas forças, Ele alarga a nossa visão, a gente não se perde no meio do caminho. Sabe por quê? Porque nós sabemos que o nosso destino é o céu, ao lado de Jesus Cristo. Erga a sua mão direita aos céus, comece a orar agora, comece a orar, fala: Senhor, comece a orar, comece a entregar a sua alma, entregue o seu coração a Deus. Se existem decepções, Deus vai agir agora, Deus vai tirar agora. Se existe atrapalho, Deus vai tirar agora esse atrapalho. Tudo aquilo que está impedindo, Deus vai tocar agora. Não esqueça, querido, que existe uma promessa sobre a sua vida. Deus, Ele quer elevar você, Ele quer elevar você. Então não esqueça das promessas de Deus. Não esqueça onde você estava, da onde Deus tirou você. Você estava lá no charco de lodo, estava perdido. Deus tirou você de lá. Deus deu novas vestes a você. Deus deu uma nova visão para você. Por isso que Ele não quer que você se perca nas decepções. Ele não quer que as decepções venham cansar você, venham destruir você, minar as suas forças, drenar as suas energias. Porque Deus, Ele pagou um preço por você. Teve pessoas que oraram por você. Teve pessoas que pagou o preço do jejum, na oração, de joelho. Parou madrugadas e vigílias orando por você. E você está aqui hoje, querido. Você está
está aqui porque você é fruto de uma promessa. Você é fruto de alguém que pagou um preço por você. Não vai ser decepção que vai destruir você. Não vai ser decepção que vai tirar suas energias. Não vai ser situaçõezinhas, alaridos que vão tirar a sua calma. Não vai ser essa enfermidade, querido, que vai gerar decepção para você, impedindo você de orar ou de vir na igreja. Não vai ser essa enfermidade. Senhor meu Deus, eu quero entregar, ó Pai, em tuas mãos a tua igreja, todos aqueles, ó Pai, que estão nos ouvindo agora pela internet, aqueles que estão aqui no templo. Toca, ó Pai, agora nas nossas almas. Renova, ó Pai, as nossas forças agora. Tira, ó Pai, as decepções do nosso coração e nos ensina a lidar, ó Pai, com as lutas, dificuldades, com cada palavra, ó Pai, contrária. Nos ensina, ó Pai, a lidar com as nossas decepções, para que ela não venha, ó Pai, nos destruir, para que elas não venham nos impedir, ó Pai, de entrar no céu. Senhor, age, ó Pai, na vida, ó Pai, deste homem. Age, ó Pai, na vida dessa mulher, desse jovem agora. Senhor, age com poder, com graça. Assim como o Senhor agiu, ó Pai, com amor na vida de Jeremias, restaurando, ó Pai, o ministério dele, projetando ele. Assim eu peço, ó Pai, projeta a tua igreja, projeta os teus filhos, projeta eles para o caminho de bênção, projeta eles para o caminho de salvação. Senhor, eu quero orar agora, Pai. Eu quero orar agora, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Eu quero orar pela Carmen. Eu quero orar, ó Pai, pela Alice Girado. Eu quero orar, ó Pai, pela Amanda. Eu quero orar, ó Pai, pela Neca. Eu quero orar pela Meg. Eu quero orar, ó Pai, pelo Antônio. Senhor meu Deus, eu coloco, ó Pai, essas vidas, ó Pai, em tuas mãos. São vidas, ó Pai, que são enfermas. Pessoas, ó Pai, que estão com problemas familiares. Pessoas, ó Pai, que estão sofrendo, ó Pai, porque perdeu um ente querido. Eu coloco, ó Pai, em tuas mãos cada um deles agora. O Senhor é o Deus que pode, ó Pai, sarar. O Senhor é o Deus que pode curar. O Senhor é o Deus que pode confortar. O Senhor é o Deus, ó Pai, que pode, ó Pai, ensinar essas pessoas e ajudar elas a lidar com a dor, com a decepção. Então age, ó Pai, nessas famílias agora. Nós repreendemos, ó Pai, todo tipo de enfermidade, câncer. Nós repreendemos agora hanseníase, a dengue. Senhor, nós colocamos até, ó Pai, as pessoas que estão infectadas, ó Pai, coronavírus, ó Pai, em tuas mãos. Sabemos, ó Pai, que o Senhor tem o poder para restaurar a saúde. Sabemos, ó Pai, que o Senhor tem o poder para usar os médicos para achar a cura. Então age com poder, com graça agora. Senhor, nós entregamos, ó Pai, em tuas mãos agora, Senhor, essas pessoas, ó Pai, que necessitam, ó Pai, do milagre. Cremos, ó Pai, que o Senhor é o Deus que pode restaurar. Cremos, ó Pai, que o Senhor é o Deus que pode mudar todas as situações. No nome de Jesus.